Olá, meu nome é Lourivaldo, eu sou sócio da Devolt Auditores Independentes, sou contador, sou auditor, sou professor universitário e não muito raro eu costumo gravar alguns vídeos para compartilhar com meus colegas de profissão questões em matéria tributária e normas brasileiras de contabilidade. Nesse vídeo eu estou lhe ofertando um curso de planejamento tributário dividido em dois tópicos. Tópico número 1, lucro presumido. Tópico número 2, lucro real. Veja bem, nós sabemos que o IFRS é um assunto que não é aplicável somente às empresas do lucro real, né? Mas nosso legislador, infelizmente, talvez não saiba disso. Porque quando eu falo em contabilidade num padrão internacional, eu quero dizer para vocês que essa contabilidade aplica a toda empresa, independentemente da forma de tributação. Daí a necessidade de ter o LALUR para todas as empresas do simples, lucro presumido, lucro arbitrado e lucro real. Lamentavelmente, nosso legislador não conseguiu pensar assim devido à miopia na questão tributária e contábil. Qual é o meu esforço? Abordar dois tópicos dentro do lucro presumido, renda fixa e renda variável, e regime de caixa, e dois tópicos no lucro real. Vou falar, primeiramente, de compensação de prejuízo fiscal operacional e não operacional, e vou falar também do JCP, juros sobre capital próprio. Eu te garanto que adquirindo esse curso, em menos de uma hora você terá todo o conhecimento a respeito desses temas e com controle muito eficaz e rápido na apuração desses tributos de forma a fomentar o teu fluxo de caixa. Pois bem, o que eu vou falar, por exemplo, com relação ao lucro presumido? Vamos fazer abordagem primeiramente da renda fixa e renda variável. Veja, quando nós falamos de renda fixa e de renda variável, para as empresas que estão no lucro presumido, nós sabemos que elas tributam esse tipo de rendimento através do regime de caixa, ou seja, somente pelo resgate. E aí surgem algumas dúvidas de alguns colegas. Lourivaldo, como é que eu contabilizo a aplicação financeira de renda fixa e renda variável? Uma vez que eu sou regime de caixa, mas eu não posso esquecer que a contabilidade é regime de competência. Pois bem, existe o LALUR. O LALUR é para quem? O LALUR é para as empresas tributadas no lucro real. O que o nosso escritório fez? Criou o LALUP. O que é o LALUP? Livro de apuração do lucro presumido. Que, na verdade, ele tem exatamente as mesmas facetas do LALUR, no entanto, é LALUP porque é onde eu apuro o lucro presumido. Então, nesse tópico chamado renda fixa e renda variável, nós vamos mostrar o LALUP, nós vamos falar de quando é que você deve fazer o resgate, ou quando você deve tributar. Na verdade, o resgate está pactuado na hora que você faz a aplicação, tá certo? Nós vamos mostrar como é que você faz o controle disso no LALUP. Nós vamos mostrar, porque quando você fala, olha, eu devo contabilizar minhas operações pelo regime de competência. Lourivaldo, eu sei que receita e despesa no final de dezembro, tá certo? São encerradas. Como é que eu faço para contabilizar isso e enxergar isso lá na frente? Através do livro chamado LALUP. Então nós vamos mostrar como é que você faz esse controle, como é que você contabiliza o imposto de renda. Porque veja bem, uma vez que a renda, ela só é tributada quando você fizer o resgate, esse imposto de renda, ele também só pode ser compensado quando você incluir na tua base de cálculo do lucro presumido o rendimento. Então nós vamos mostrar isso com muita propriedade através do livro LALUP, como você deve fazer o controle. Portanto, se você fizer uma operação em novembro, você tem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro você fez o resgate. Você vai reconhecer a receita mês a mês, vai reconhecer o imposto de renda também mês a mês,
chegar no final do ano, você vai ter que zerar as contas de resultado, mas lá no LaLup, na parte B, você tem o quê? Você tem o estoque dessa receita reconhecida mês a mês. Olha que coisa interessante, né? Porque, veja, independentemente da forma de tributação dos teus rendimentos, a contabilidade, ela tem que ser feita pelo regime de competência. E nota que nós temos também, por obrigação, aplicar o CPC 32, que fala do tributo corrente e fala também de quê? Do tributo diferido. Lorivaldo, você quer dizer que se eu, por exemplo, faço uma aplicação financeira, tá certo? Sim. Essa aplicação eu vou contabilizar o rendimento todo mês? Sim. Você vai pagar o imposto? Não. Mas já é devido o imposto? Sim. Eu devo contabilizar o imposto? Sim. Você deve contabilizar o imposto mês a mês. Só que isso vai ser lançado aonde? Num passivo de longo prazo. E quando você fizer o resgate disso, todo o teu imposto de renda já está contabilizado, você pode compensar aquele IR que foi retido na fonte, talvez lá na tua demonstração de resultado só tem partes daquilo, mas se você olhar na parte B do LaLup, vai estar lá toda a receita auferida nessa aplicação, quer seja renda fixa, quer seja renda variável. Então veja, nós obrigatoriamente devemos fazer o reconhecimento da receita, do IR devido e do IR na fonte pelo regime de competência, inclusive a contabilização, no entanto, nós só vamos tributar quando do resgate. Então, onde que você vai enxergar isso? Como você vê na nossa tela, né? Num livro chamado LaLup. E eu vou te dar, inclusive, exemplos práticos. Lorivaldo, e mesmo assim, se eu não conseguir entender, fique tranquilo. Você vai ter um canal direto comigo, onde eu possa te esclarecer dúvidas. Tá bom, quais seriam esses canais? Pode ser via telefone, pode ser via Zoom, pode ser via e-mail, ou, se você preferir, eu posso ir até a tua empresa, ou você vir na Devote, né, ir até o escritório, e aí a gente senta e bate um papo. Você já aproveita, se for essa a tua intenção, tomar um café comigo. Então, veja, vamos mostrar, né, como é que você deve fazer o controle da renda fixa e renda variável no LaLup e como é que você deve se proceder com relação ao tributo diferido e ao tributo corrente, conforme prega o CPC 32. Uma outra abordagem que nós vamos fazer é com relação ao regime de caixa. Veja bem, as empresas que estão no lucro presumido são obrigadas, né, a ter uma contabilidade pelo regime de competência, tá certo? No entanto, a legislação fiscal permite que as empresas do lucro presumido possam optar pelo regime de caixa. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você, por exemplo, é lucro presumido e optou pelo regime de caixa, vai vendo, você só vai fazer a tributação, ou seja, só vai pagar PIS, COFINS e IR contribuição quando você, né, fizer ou receber pelaquela venda que foi efetuada. Na boa, nesse momento de pandemia, não faz o menor sentido você que é lucro presumido pagar o tributo quando você reconhece ele pelo regime de competência. Não faz nenhum sentido. Vou te mostrar também no LaLup, né? Lorivaldo, como que eu devo controlar isso? LaLup, e você, veja, é obrigado a reconhecer o tributo pelo regime também de competência. Isso, aplicação do CPC 32, onde eu tenho que reconhecer o tributo corrente e eu tenho que reconhecer o tributo diferido. Veja, ainda que eu tenha a possibilidade de pagar somente quando eu receber, o registro tem que ser feito pelo regime de competência. Então, como você vê na nossa tela, o lucro presumido eu vou fazer duas abordagens, uma renda fixa, renda variável, a outra regime de caixa, adoção. E adote, vale a pena. Você, se não receber pela tua venda, você nunca vai pagar o tributo sobre aquela venda não recebida. De que eu estou falando? PIS, COFINS, IR e contribuição social. Então, no lucro presumido, fica esses dois tópicos. Lorivaldo, eu ainda comprei o teu curso, vi teu curso, fiquei com dificuldade. Como eu te disse, você terá um canal aberto comigo, quer seja via telefone, via e-mail, via Zoom, tá certo? Ou ainda, se você preferir, podemos marcar o encontro no teu escritório
ou no meu escritório, tá certo? Então veja, esses são os tópicos que abordaremos nesse curso no lucro presumido. No lucro real, também vamos dividir em 2 tópicos, prejuízo fiscal e prejuízo fiscal não operacional. Ainda tem muitos contadores que não conhecem a sistemática do prejuízo fiscal não operacional. Muito cuidado. Por que eu digo isso? Porque a legislação diz que quando eu tenho um prejuízo fiscal não operacional, Lorivaldo, o que é um prejuízo fiscal não operacional? É quando você vende um ativo não circulante com prejuízo. Por exemplo, você tem um terreno, esse terreno te custou R$1 milhão, tá certo? Você vendeu esse terreno por 600 mil. Você teve o quê? Um prejuízo não operacional. O que diz a legislação fiscal? Esse prejuízo fiscal não operacional, você só pode compensar quando você tiver uma venda de um outro ativo não circulante com lucro. Veja, na parte B do LALU, você é obrigado a controlar isso em folhas distintas, prejuízo fiscal e prejuízo fiscal não operacional. E esse prejuízo fiscal não operacional, ele só pode ser compensado com lucro não operacional. Imagina o seguinte, eu estou no ano 1. No ano 1, eu fechei meu balanço, tem R$1 milhão de prejuízo fiscal não operacional. Eu não tive prejuízo fiscal, só tive prejuízo fiscal não operacional. Vai vendo? Eu ponho na parte B do LALU prejuízo fiscal não operacional. No ano 2, o que aconteceu? Eu tive um lucro. Esse meu lucro foi de R$2 milhões. Só que não houve nenhuma venda no ano 2 de ativo não circulante. Portanto, não há resultado não operacional positivo no ano 2. Mas eu tenho um lucro de R$2 milhões, lucro fiscal. Veja, 2 milhões, eu tenho um prejuízo fiscal não operacional no ano 1 de R$1 milhão. Eu não posso compensar esse prejuízo, porque é bíblico. Só posso compensar um prejuízo fiscal não operacional com lucro não operacional. Vai vendo? Então, eu tenho auditado empresas, escritório de contabilidade, e tenho observado que muitos contadores não contam disso. Nesse nosso treinamento, eu vou te dar inúmeros exemplos para você poder entender definitivamente como funciona essa questão do prejuízo fiscal e do prejuízo fiscal não operacional, com diversos exemplos práticos que você jamais esquecerá. Te garanto. Lorivaldo, eu comprei o teu curso e ainda não entendi esse troço direito. Você terá um canal diretamente comigo para que eu possa ou via e-mail, ou via telefone, ou via Zoom, ou de forma presencial, bater um papo comigo e eu tirar essas tuas dúvidas, dada a minha larga experiência na área contábil e na área tributária. E por último, ainda dentro do lucro real, vamos falar de quê? JCP. O que é o JCP? Juros sobre capital próprio. Essa, se não for a melhor, está entre as melhores ferramentas de planejamento tributário do Brasil. É um assunto que muitas pessoas ignoram. Eu acabei de fechar um balanço de uma empresa com patrimônio líquido de R$500 milhões. E veja que o contador nunca remunerou o capital próprio dessa empresa, jogando dinheiro fora. Então, nós vamos mostrar qual é o conceito do JCP, nós vamos mostrar como é que você apura a TJLP, nós vamos mostrar o que é patrimônio líquido para fins de JCP, como é que se faz esse cálculo. Um exemplo, eu tenho um patrimônio líquido de R$100 milhões. Vamos imaginar que a TJLP, que é a base para remunerar capital próprio, seja de 10%. Se o meu PL é de 100 milhões, eu tenho 10% de TJLP, se eu aplicar 10% em cima de 100 milhões, vai me dar juros de R$10 milhões. Eu debito despesa, credito JCP a pagar. Nota, despesei R$10 milhões. Chego para os diretores da empresa e falo, olha, vocês têm 10 milhões para receber. Eles falam, Lorivaldo, eu não estou precisando desse dinheiro. Não estou precisando. Eu negocio com eles, então, a capitalização desse valor. Vai vendo? Eles toparam fazer a capitalização. Eu vou lá, debito JCP a pagar. E o que eu acredito? Eu acredito capital social. Olha, a nossa alíquota de imposto de renda é de 34%. 25% de IR,
quer dizer, 15 mais 10, mais 9 de contribuição. Você pegou 34% de 10 milhões, dá 3 milhões e 400 de economia tributária sem sair um centavo da sua empresa. Vai vendo? Né? É óbvio que eu estou fazendo essa propaganda para que você se interesse e você não vai deixar de fazer essas operações como eu estou explicando, porque o que eu estou te explicando é o que está com base na lei. É um planejamento devidamente dentro da lei, risco zero. Portanto, veja, Lorivaldo, tudo bem, me interessa muito esses tópicos, mas eu tive dúvida. De novo, você terá um canal aberto comigo, quer seja via e-mail, via telefone, via Zoom ou ainda presencialmente. Se você tiver dúvidas, a exposição desse curso vai ser tão prática, com os controles devidamente preenchidos, que dificilmente você vai ter dúvida. Mas, terá um canal aberto comigo para que eu possa esclarecer pessoalmente essas dúvidas oriundas desse curso que eu estou te ofertando. O meu recado nesse momento é isso daí e eu te vejo numa próxima. Até breve.